tudo bem? Tudo bem? Como você está? Como você está? Março de 2022, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. Mas aqui a gente está de volta novamente com mais um Jesus, a sua única solução. Você que está aí, seja bem-vindo, todos vocês, tá bom? Tá bom? A cruz deixa isso bem claro. Sem Jesus não há solução. Antes da mensagem, eu quero dar uns avisos aqui para vocês que estão aí assistindo a gente, tá bom? Primeiro, inscreva no nosso canal, o canal Sérgio S. Bento. E, se possível, dê lá o seu like e comente, a gente quer saber da sua opinião. E, por favor, se possível, compartilhe com outros, tá bom? Deus abençoe grandemente você, seja bem-vindo. Hoje a gente tem mais uma palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Hoje o título da mensagem é Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Você é pecador? Eu sou um pecador, sou assim, desde quando nasci. O texto que a gente vai estar usando hoje é o de Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, tá bom? Vamos lá então? Eu quero dizer para você que eu sou pecador não porque peco, mas peco porque sou pecador. Minha mãe me concebeu em pecado. Esse é o meu grande problema. Eu sou pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. E diz mais, João diz na sua carta lá que se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Se alguém disser que não peca, é mentiroso. Só um não teve pecado. Foi o justo Jesus que morreu no lugar dos injustos, dos pecadores, que são eu e você, que somos nós, pecadores, tá bom? Portanto, a culpa não é algo inventado pela religião, pela psicologia, pela filosofia, mas é uma experiência que acontece a todos os seres humanos. Eu sei que sou o pecador a partir de mim, não dos outros, tá bom? E você tem que saber que o pecado é o desalinhamento do ser. O ser perdeu para as coisas da carne, não as coisas do espírito. E aí o que acontece? O pecado dividiu o homem contra si mesmo, contra o próximo e contra Deus. O homem é um ser dividido. Veja bem, no nosso texto aqui de hoje, tudo começa com Jesus falando às multidões. O verso 1 diz o seguinte: aconteceu, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus pega emprestado o barco de Pedro e pede para eles empurrar ele um pouquinho mais para dentro do mar, para ficar um pouco mais distante, ter uma visão panorâmica mais geral de todo mundo, e começa a ensinar e pregar para as multidões. Seguir as multidões não é aconselhável, tá bom? Saiba disso. Aqui a multidão acerta, a multidão quer ouvir Jesus, a palavra viva de Deus. Sentem que Deus está falando através daquele homem ali, Jesus. Então elas querem ouvir o que ele fala, vai ao encontro das necessidades dela. Mas no final, quando a gente vai lá para o fim da história dos evangelhos, a voz da multidão para Jesus foi o quê? Crucificam, crucificam, crucificam. Aqui a multidão quer ouvir Jesus. Aqui no início do ministério de Jesus, ela quer ouvir Jesus. No final, ela pede para Jesus ser crucificado. Por isso, nunca siga as multidões. O papo de que vox dei é vox populi, a voz do povo é a voz de Deus, saiba, é mentira, é mentira. Geralmente as multidões seguem as bestas,
Só ir lá no livro do Apocalipse você vai ver. E veja também no mundo da política. A multidão nas democracias, né? Você vê onde a maioria elege os presidentes, elege cada besta, cada bicho, cada coisa horrorosa que, meu Deus do céu. Então veja bem, a fé não é algo para as massas, as multidões, mas para o indivíduo. Para a maioria dos líderes evangélicos no Brasil e no mundo, Deus habita só onde está multidões. Os caras gostam de multidões. Por que será, hein? E isso é a prova de que Deus está ali, segundo eles. Onde tem multidões é porque Deus está ali. Para eles, a bênção de Deus habita multidões. Não o silêncio do quarto, como disse Jesus, que quando você for orar, lá no Sermão do Monte, você tem que estar no seu quarto. Para eles, não. Tem que ter multidões, muita gente. Aí Deus está ali, Deus se faz presente. Nada mais mentiroso do que isso, tá bom? Jesus mesmo diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Que lindo, que maravilhoso. Agora você veja bem, mesmo assim Jesus se compadecia das multidões. Ele está aqui pregando para as multidões. Porque Jesus sabia que as multidões eram como ovelhas que não têm pastor. Elas são enganadas muito facilmente, manipuladas. Dê uma olhada no Brasil. Eu fico chocado de ver esses líderes religiosos evangélicos, pastores com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20.000 em igreja, em estádios, descaradamente mentindo para as multidões. É realmente uma coisa triste, lamentável. Esse pessoal vai ter que dar contas a Deus pelo que está fazendo. Continuando aqui. Depois das multidões, depois que Jesus acaba de falar com as multidões, agora Jesus vai falar de maneira particular, porque ele havia emprestado o barco de Pedro, que havia tentado pescar a noite inteira, não tinha conseguido nada, estava lá limpando a rede, lavando as redes, desanimado, triste. E Jesus pediu o barco emprestado, falou com as multidões. Agora Jesus quer falar com Pedro. A multidão é formada de pessoas, de indivíduos. Para o mundo, o meu nome é Sérgio. Para Deus, o meu nome é outro. Se você for lá no livro do Apocalipse, numa das cartas lá, eu não me lembro agora o texto, se diz que naquele dia eu vou achar uma pedrinha branca lá no qual está escrito o meu nome, que só Deus e eu sei. E aí eu vou conhecer esse meu novo nome, esse nome que só Deus sabe e que eu ainda não sei. Tá bom? É a minha individuação, o meu ser individual perante Deus. Então, Jesus havia emprestado o barco de Pedro para falar às multidões, mas agora ele quer falar com Pedro, pessoalmente, particularmente. Pedro pode ser você hoje. Pedro pode ser você agora. E Jesus quer falar com você. Veja o que Jesus quer dizer a Pedro. O verso 4, Jesus diz para Pedro, depois que ele acabou de usar o barco dele, ele vai para Pedro e diz, quando acabou de falar, ele disse para Pedro, faze-te a largo, ou seja, vai lá profundamente, vai longe, em alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro estava lavando as redes, desanimado, a noite inteira sem pegar nada. E o que acontece? Jesus diz para ele agora, vá pescar. Isso fala sobre o tentar de novo, recomeçar, esperança. Talvez você ache que já tentou tantas vezes na vida e tentou novamente e você está cansado. Você diz, eu já fiz corrente, já fiz campanha, tanta coisa, não sei o que eu faço mais. E as coisas não têm resultados práticos, objetivos. Talvez você está lavando as suas redes. Você já tentou muito e não conseguiu pescar os peixes que você tanto precisa na sua vida. A prosperidade não vem, a cura não vem, a alegria não vem, e tantas coisas que você espera não vêm. Mas eu quero dizer aqui para você, Jesus está dizendo, vá pescar novamente. Dê mais uma chance. Agora, ouvindo a palavra de Deus, quem sabe antes você não ouviu de fato a palavra de Deus. Foram pessoas que... foi pensamento positivo, foi cursos de coach.
Foi algum desses pastores aí nas suas correntes, nas suas campanhas. Mas agora é Jesus que está falando para você. Vá pescar. Acredite novamente. Você está entendendo? Interessante que o verso seguinte, o verso 5, diz que Pedro aparentemente não concorda. Olha para você ver que coisa linda, mas obedece. O verso 5 diz que respondeu Simão: mestre, eu trabalhei a noite inteira e nada eu apanhei, não peguei nada, o senhor não sabe. Eu entendo de pescaria, já fiz isso a noite inteira e o senhor vai me mandar pescar novamente. Mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Você está entendendo? Talvez você lançou as redes, mas não foi sob a palavra de Jesus. E Jesus agora está dizendo para você: vá pescar. Isso não é lindo? Pedro diz: eu não concordo. Eu não concordo, mas eu vou obedecer. Eu não concordo, mas vou obedecer. Essa liberdade do discípulo na relação de Jesus, olha que coisa linda. Você pode dizer para Deus: eu não concordo. O Senhor já viu os meus esforços e não deu resultado. Tá bom, mas o Senhor está falando comigo novamente no meu coração. Novamente. E eu, sobre a tua palavra, eu vou pescar. Eu vou lançar a rede. Eu vou acreditar. Eu vou tentar novamente. E Pedro discorda por causa das limitações dele. Eu e você podemos discordar por causa das nossas limitações. E você vê que Jesus não condena Pedro por isso, mas diz: vai pescar. E Pedro é aberto com Deus. É uma liberdade gostosa que Deus nos dá de dizer para ele: eu não concordo, mas eu obedeço. Eu obedeço. Pedro não continua, ele não fica discutindo com Deus como muita gente fica. Mas eu já tentei. Não. Ele não discute com Deus. No final, sempre ele dá razão para Deus. No final, sempre, eu e você temos que dar razão a Deus. Dar razão a Deus. Dar razão a Deus. Pare de discutir com Deus e dê razão a Deus pelo amor de Deus em nome de Jesus. O verso 6 e 7 mostra a pesca maravilhosa, milagrosa. Olha o que diz: isto fazendo, ele obedeceu a Deus, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes estavam a ponto de estourar, de quebrar, de se romper. Eles tiveram então que fazer sinais aos companheiros de outro barco. Gente, vem ajudar, para que fosse ajudar eles. E foram se encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Os barcos que chegou para ajudar se encheu também de peixe e quase iam a pique, quase afundavam. Foi algo assim que eles que nunca tinham pescado, nunca havia eles haviam tido uma pesca como essa. Nem eles e nem os amigos haviam algo assim. Eram pescadores profissionais. As redes ameaçam se romper. Tem que pedir ajuda. Os barcos de todo mundo estão cheios, ameaça afundar. A bênção da pescaria foi tão grande que quase eles perdem a bênção. De tão grande que a bênção era, que eles não estavam preparados para algo tão maravilhoso e fantástico. Já aconteceu isso com você? Algo grande, poderoso. Você ficou assombrado. Você ficou assombrado com algo tão poderoso. Deus está dizendo para você: vai pescar. Você já tentou tantas vezes, mas agora é palavra de Deus, porque a gente tem que ouvir, é palavra de Deus, e muita gente pensa que ouve palavra de Deus. Não, meu querido. Eu te pergunto, você acha que eles poderiam ter pescado e não ter conseguido resultados positivos? Eu sei que muitos andam aí gritando: é Deus falando e não sei o que e tudo mais, mas não é. Não é. É o poder de gritar, do convencimento, do pensamento positivo, da tagarelice. Mas não é palavra de Jesus, não é palavra de Deus de verdade. Tá bom? Pense nisso. Pedro sabia muito, Pedro entendia muito de pescaria. Talvez você entende muito do que já foi negativo, não deu resultados positivos. Eu sei, eu já tentei, eu já fiz.
Mas hoje eu estou aqui, você está ouvindo essa palavra, e eu estou dizendo, tente novamente. Tente novamente. É palavra de Jesus para você. Você vai ver que vai acontecer um milagre fantástico, maravilhoso. Dê essa oportunidade para Jesus. E o que a gente vê agora? O impacto dessa pesca milagrosa. Olha o verso 8. Se diz que vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Essa é uma das coisas mais lindas e mais difíceis de acontecer hoje. Parece que as pessoas perderam a consciência de que são pecadoras. Parece que as pessoas não se acham mais pecadoras. Não sabem nem o que é pecado. Por isso mesmo não sabem que pecam. E a religião ajuda muito, tem muita culpa nisso. Você está entendendo? O homem, seja ele quem for, não se acha pecador. E isso vai do pastor ao presidiário, ao pescador, ao lavrador, seja quem for. E esse é um problema muito, muito, muito sério. Saiba, você é pecador, eu sou pecador, todos os seres humanos é pecador. É pecador. Você tem que entender isso. E a pescaria, esse milagre, gera aí esse impacto na vida de Pedro. E a pergunta que fica é por que Pedro se reconhece que é pescador? Reconhece ser pescador e Jesus como Senhor. Veja só os versos 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Todos os outros também, não foi só de Pedro, os outros também foram impactados. Bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Os que estavam acompanhando, os sócios dele, foram impactados. Porque a pesca milagrosa foi fantástica, a quantidade de peixes que eles pegaram era enorme e não era a hora. Não era a hora de pescar, não era o momento. Não era noite que tinha que pescar, de madrugada, mas agora já era de manhã, eles estavam lavando as redes e indo embora. Vai contra tudo que eles criam, contra a razão deles. O que a palavra de Deus está dizendo para você pode ir contra a sua razão, contra o que você sabe, o que você conhece, o que você entende. Pedro era especialista em pescaria. Você é especialista em quê? O que aconteceu era contra tudo que ele sabia e conhecia sobre pescaria. Mas o que está ali na frente dele é algo sobrenatural, é obra divina, não tem como questionar, é fato. E isso gerou assombro, gerou espanto. E a partir desse milagre da pesca que Pedro tem essa visão de quem ele, Pedro, é e de quem Jesus é. Milagres têm esse poder de revelar-nos que somos pecadores e de que Jesus é Senhor. Na história do povo de Israel, tristemente a gente vê o contrário acontecer. O povo havia experimentado tanto poder de Deus na história e no fim se tornou um povo incrédulo e por isso nunca tomou posse de fato da terra prometida. O milagres também tem esse efeito oposto. Pode gerar assombro, você pode se reconhecer como pecador, você pode se humilhar perante Deus, você pode se enxergar, mas também pode endurecer o teu coração, pode se tornar você cínico, hipócrita. Você está entendendo? Gente que diz que vive muito, eu sou de Deus, também pode gerar o efeito contrário, pode virar hipócrita. Presta atenção. Só quem se reconhece pecador sabe que precisa de perdão, de salvação e de conversão. Esse é o caminho da transformação. Do contrário, não há esperança para você. Milagres têm que gerar impacto de reconhecimento de que você é pecador, de arrependimento, para que a sua vida seja transformada. Senão você fica arrogante. Senão você fica aí dando esses testemunhos, como a gente vê muito no Brasil. Olha, eu não tinha nada, não tinha um carro, tenho 2, não tinha uma casa, tenho 3, não tinha nada, tinha uma empresinha furreca, hoje eu tenho uma empresona enorme com milhares de funcionários. E aí você vira arrogante. Sou de Deus, olha o que Deus fez.
O milagre na vida de Pedro derruba ele. Ele cai de joelhos. Ele percebeu que tinha algo sobrenatural, divino ali, chocando-se contra a razão dele, a especialidade dele. O que os milagres de Deus têm feito na sua vida? Tem levado você a se reconhecer pecador, a ser humilde, a se render a Jesus cada vez mais, ou tem transformado você num cínico, num arrogante, como a gente vê muito acontecer dentro das igrejas evangélicas desse país? Uma falsa humildade hipócrita, fariseus. E essa gente vai se tornando cada vez mais endurecidas e não se abrindo para o Evangelho de Jesus. E não se esquece que estão, na verdade, pecando. Estão a caminho de juízo e não de receber graça de Deus, mas de juízo. Cuidado com milagres, com o poder de Deus manifesto na tua vida. Que efeito tem produzido? Tem feito você reconhecer, poxa, é Deus que está trabalhando. E você cai de joelho e agradece e diga obrigado, meu Deus. Você continua quebrado, humilde ou arrogante? Algumas coisas sobre o pecado aqui, antes de eu continuar. Todos somos pecadores, não por causa do pecado de Adão, como a gente tem ouvido por aí, mas por causa do nosso pecado. Eu sou pecado não por causa do pecado de Adão. Adão caiu, afetou a humanidade inteira, eu sou descendente de Adão. Adão, o pecado dele abriu a porta para o pecado e a morte, mas nós, todos nós, temos o nosso pecado. Eu peco o meu pecado, Adão pecou o pecado dele. Sem essa de ficar culpando Adão. Você nunca vai resolver os problemas de culpa na sua vida se você fizer isso, ficar fazendo essa transferência. Tá bom? O pecado afeta diretamente a mim, não a Deus. Deus tenta sempre me salvar do pecado e de pecar. Eu ofendo Deus quando peco porque ajo contra mim mesmo, que sou criação e imagem dele. Continuando. A palavra de Jesus para quem se reconhece pecador. O milagre gerou assombro, Pedro cai humilhado se reconhecendo pecador. Agora, olha só a palavra de Jesus para quem se reconhece pecador. O verso 10 diz que Jesus diz para ele, quando ele cai de joelho, se reconhece pecador, Jesus diz para Pedro, não temas, doravante será pescador de homem. Primeiro que Jesus não se afasta de Pedro por Pedro se reconhecer pecador. Não é? Pelo contrário, ele veio ao nosso encontro no lamaçal do pecado. Quanto mais pecador você é, mais desgraçado você for. Deus quer você. Você é o cara. Você é o cara. Paulo falou sobre isso. Eu sou o pior dos pecadores. A encarnação e a cruz é isso. Mostra esse amor de Deus para nós, os pecadores. Mas tem um pessoal aí que eles pecavam, foi para Jesus, agora não peca mais. E fica condenando os outros. Eles ficam condenando os outros. Segunda coisa aí que a gente vê é que isso que Jesus disse para Pedro, não temas. Eu nunca pesquisei, mas diz que na Bíblia tem quase um não temas para cada dia da nossa vida. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não estou aqui para te mandar para o inferno, mas para te salvar, para perdoar os teus pecados, para transformar a sua vida como ninguém na terra faria. Ninguém na terra. Veja que Jesus dá um propósito maior para a vida de Pedro. Ele diz, você agora será pescadores de homens. É claro que ser pescador como Pedro era algo digno, ele trabalhava, ganhava o sustento dele para sua família, mas ser pescador de homem era algo que ultrapassava tudo na terra, tudo. É um chamado, uma vocação divina, é algo muito maravilhoso. Você está entendendo? E aqui eu não falo de você ser pastor, de todo mundo ser pastor, mas de testemunhar de Jesus.
Esse é um prazer assim que não tem igual para ninguém. É nesse sentido que a gente pode ser pescador de homem. Porque quando Jesus impacta, entra na vida da gente, a gente quer falar desse Jesus. Não da placa da igreja, não da religião, não da onde eu sou, mas falar desse Jesus que fez esse milagre na minha vida, dessa pesca que eu nunca vi. Uma alma não tem preço, só o sangue de Jesus pode resgatar eu e você do pecado. O próprio Pedro diz numa das suas cartas que a gente foi comprado não com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Quando alguém se converte, de verdade, se entrega a Jesus, é uma festa no céu. Onde você viu isso? Onde você já ouviu? Onde você encontrou isso na terra? Quando alguém faz aniversário é muita festa, quando alguém ganha alguma coisa é muita festa, mas nada na terra acontece que tem esse poder de mobilizar o céu, e tocar trombeta e alegrar anjos. Só quando o pecador se converte, se arrepende, diz eu sou pecador e se rende a Jesus, tá bom? Quero dizer para você a maneira correta de viver a sua culpa e o seu pecado. Saiba, caia de joelho diante de Jesus, de ninguém mais. Se você quer perdão de pecado, se você quer limpeza da sua alma mesmo, só Jesus pode realmente te ajudar com relação à sua culpa e com relação ao seu pecado. Só Jesus tem poder de perdoar de fato os teus pecados e de dizer para você levanta e anda. Então não fuja, não negue, não se ache indigno, nem o pior dos homens. Mas reconheça que você é um pecador. Tá bom? Não é que você não presta, não vale nada, mas é o caminho da mudança, pelo amor de Deus, não há outro caminho. Sem esse reconhecimento de que você é pecador, você vai continuar enganando você mesmo. Só há solução para você no reconhecimento de que você é pecador. Olhe no espelho. Quem você acha que você é? Pecador ou não? Eu, a partir de mim, eu acho que eu sou pecador. Não preciso olhar pela minha mulher, pelos meus filhos, pelos meus pais. A partir de mim, eu já sei que eu sou pecador. Então, saiba. Creia também no fato, no perdão de Jesus para você. Não é só isso. Eu me achar que sou pecador. Eu tenho que crer no perdão que Jesus oferece para mim. Deus é amor, é misericordioso, é gracioso e só quer te ajudar, só quer estender a mão e te pegar você. E só Deus mesmo tem poder para fazer isso na nossa vida. Tá bom? A pesca maravilhosa impactou a vida de Pedro. Ele se reconheceu pecador. Tem gente que é abençoada e vira arrogante, o cara vira o diabo. Sou de Deus, sou de Deus. E a gente está vendo uma tragédia disso no Brasil. O pessoal virou cínico, arrogante. Os milagres de Deus na minha vida e na sua vida é para isso, para ter esse efeito. Puxa, que maravilhoso, que graça. Eu sou pecador e Ele fez essa maravilha na minha vida. E toda vez que eu reconheço isso, Ele vai me restaurando, me curando, me transformando, e eu vou crescendo toda vez nessa humildade, nessa graça, nessa santificação dele em mim. E eu vou sendo curado e crescendo. Tá bom? Vamos orar? Você é pecador? Você se acha pecador? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui. Vemos nessa palavra aqui tão maravilhosa o que esse milagre transformador, o efeito dessa graça, desse poder de Deus faz. Pedro se assombra, fica em estado de choque, vê isso como uma intervenção divina e cai de joelho diante dele, de Jesus, reconhecendo-se pecador. Pedro não fica arrogante. Pedro não diz, olha aqui, ninguém conseguiu mais prosperidade do que eu. Minha empresa agora vai ser a maior. Pedro não quer nem saber mais de peixe, nem da empresa, nem de nada.
Ele só quer cair de joelho diante de Deus e se reconhecer que ele é um pecador e que mesmo assim Deus efetua graça, milagre na vida dele. Você quer salvação e transformação? Caia de joelho diante de Jesus, prostre-se diante dele, se renda a ele e você vai experimentar algo que nunca nenhum ser humano já experimentou na Terra. Uma transformação poderosa, uma revolução no seu interior, na sua mente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom? Oh, que pena, acabou. Mas logo, logo a gente volta com mais um Jesus, a sua única solução. E se essa palavra foi boa para você, por favor, divulgue. Divulgue para os seus amigos, para a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, um beijão a todos vocês. Amém.